Agora, abra a sua Bíblia para uma breve reflexão. Hoje é um dia muito especial, que celebramos o dia da esposa do pastor. Então nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Cantares. E nós vamos ler o primeiro capítulo do livro de Cantares, o Cântico dos Cânticos, os versículos 7 e 8. Cantares 1, 7 e 8. Dize-me tu, a quem meu coração ama, onde apacentas teu rebanho, e onde o fazes descansar ao meio-dia, para que eu não ande entre os rebanhos de teus companheiros, como uma mulher coberta de véu? Se não o sabes tu, a mais bela entre as mulheres, segue o caminho das ovelhas e cuida das tuas ovelhas junto às tendas dos pastores. Vamos orar. Senhor, nesta noite tão especial, agradecemos-te esses momentos que já temos passado em tua presença. E agora, quase que encerrando este culto, nós queremos expressar a Ti a nossa gratidão e, sobretudo, agora, quando estamos diante da Tua palavra, para que o Senhor possa nos dar lições preciosas deste texto escriturístico, a palavra poderosa, inerrante, a palavra ungida para o nosso coração, aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Dirige-nos, ó Deus, fala ao nosso coração, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Não é uma tarefa fácil ser esposa de pastor. Quero dizer, irmã Sheila, que hoje ela entrou para a minha lista negra. Não é tarefa fácil. Quando Deus chama alguém para o ministério, Ele chama alguém que não se apresentou para o ministério. Um dos presentes que eu recebi do meu sogro, depois do seu falecimento, eu herdei dele a coleção dos sermões do padre Antônio Vieira. São uma obra-prima. E nesses últimos meses, eu tenho lido os sermões de Vieira. Se você não tem nada a aprender com os sermões de Vieira, pelo menos a gente aprende língua portuguesa. Mas eu estou exagerando. Vieira foi um grande pregador, um grande orador, que não se encontra mais assim por aí. Vieira disse muitas coisas boas, interessantes. Outras, para nós que conhecemos a palavra, não são tão relevantes assim. Mas uma coisa eu li a respeito de um dos sermões de Vieira há algumas semanas, quando ele falava a respeito de João Batista. Uma caravana foi enviada a João Batista para fazer algumas perguntas a ele. És tu Elias? És tu Jeremias? Tu és o Messias? E João Batista dizia, não, eu não sou o Messias. Eu não sou Elias. Eu sou a voz do que clama no deserto. E quando Jesus faz menção de João Batista, ele faz esta pergunta: que saístes a ver no deserto? Um profeta? E eu digo que ele é mais do que um profeta. Na palavra de Jesus, João Batista era mais do que um profeta. E aí entra Vieira para dizer, João Batista era mais do que um profeta, porque foi o ofício que o alcançou.
e não ele que procurou. A palavra de Deus diz: aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Uma coisa é aspirar, uma coisa é desejar, e a outra coisa é ser chamado. Aqueles que Jesus chamou para o ministério, ele os chamou, não foram as pessoas que se ofereceram. Então um pastor é um vocacionado por Deus, porque Deus o chamou quando ele estava fazendo outra coisa. Quando ele não pensava em ser pastor, ele foi buscar aquele seu filho e deu a ele uma tarefa espinhosa, porém gloriosa. Mas para que ele pudesse exercer esse ministério com eficiência, Deus deu a ele uma companheira. Eu digo sempre às esposas de pastor: se você não atrapalhar seu marido, você já fez muita coisa. Por isso que não é fácil ser esposa de pastor, porque ela tem que abdicar de tanta coisa. No texto que eu acabo de ler, no livro de Cantares, parece um texto estranho, parece que temos que tirar a água da pedra nesse texto. Mas eu vejo aqui algo belíssimo e notável. Eu não sei se eu vou conseguir transmitir aos irmãos com fidelidade aquilo que eu aprendi desse texto. Mas olha, é a esposa falando com seu esposo. É a noiva, é a esposa falando com seu marido. O seu marido é um pastor. E ela é a pastora. Ela é a esposa. E olha o que é que ela diz aqui. Dize-me tu a quem meu coração ama. Onde apacentas o teu rebanho? E onde fazes descansar ao meio-dia, para que eu não ande entre os rebanhos de teus companheiros como uma mulher coberta com véu? Ela pergunta ao marido: onde é que tu apacentas o teu rebanho? Eu quero me encontrar contigo. Como é que eu faço para me encontrar contigo? Eu não quero passar entre os homens, eu não quero passar por entre os teus companheiros, eu não quero me cobrir com véu, porque eu quero encontrar o teu rebanho. Eu quero me encontrar contigo. E a resposta do pastor, do seu marido, do seu amado, é uma resposta enigmática, interessantíssima. Se não o sabes tu, a mais bela entre as mulheres, era assim que o pastor via a esposa dele, a mais bela entre as mulheres, segue o caminho das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos junto às tendas dos pastores. Não seria mais interessante o pastor dizer à sua esposa: se queres me encontrar, se queres encontrar comigo, segue o meu rebanho. Seguindo o meu rebanho, tu vais me encontrar. Mas ele não diz isso. Ele diz algo estranho. Se queres me encontrar, segue o teu rebanho. Cuida dos teus rebanhos junto às tuas tendas. Eu achei isso fantástico. É como se ele dissesse assim: como se o eu fosse tu, como se o tu fosse eu. Quando a gente casa é assim. De um, Deus fez uma outra pessoa. Adão estava lá, todo triste, e Deus percebeu que precisava de alguma coisa. Ele olhava para a girafa, não gostava. Ele olhou para a égua, também não gostou. Ainda bem que se ele tivesse casado com a égua, todos nós seríamos filhos, deixa para lá. E Deus fez o homem dormir. E quando o homem acordou, estava casado. E quando ele acorda, que vê aquela belezura na frente dele, que não era a girafa, que não era a vaca, que não era a égua, ele diz: esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Algumas têm mais osso do que carne, e outras têm mais carne do que osso. Mas Deus deu alguém que fosse idônea, que pudesse se relacionar com o homem, que fosse sua companheira, e de dois Deus fez um. É por isso que Jesus disse: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne.
Não existe mais teu rebanho. O teu rebanho é meu rebanho. Segue o teu rebanho, porque se seguires o teu rebanho, estarás seguindo o meu rebanho. O teu rebanho é o meu rebanho. Se seguires o teu rebanho, tu vais me encontrar. O tu significa eu, o eu significa tu. O teu rebanho não é mais teu, é meu, é nosso. O teu carro não é teu carro, é nosso carro. A casa não é tua, é nossa. O dinheiro que está no banco é nosso. Tudo que temos é nosso. Há uma unidade de propósitos, de interesses. E quando o eu se iguala ao tu, o tu se iguala ao eu, o teu rebanho é o meu rebanho, não se pode errar o caminho. O caminho é um só. E no dia que a Deise disse sim a este maranhense invocado da cidade de Codó, nós começamos um só caminho, um só propósito, um só interesse. Nós tínhamos algumas coisas em comum. Nós amávamos e amamos o mesmo Deus. Nós tínhamos o desejo de servi-lo inteiramente com a nossa vida. E nós queríamos que nossos filhos ou filhas pudessem ser educados nos valores cristãos e que pudessem ter uma igreja, um lugar acolhedor, em que elas pudessem desenvolver os seus dons e talentos e pudessem ser filhos ou filhas, obedientes aos seus pais, mas sobretudo a Deus. Nós estabelecemos este propósito no nosso coração, no nosso casamento. O tu significa eu. As tuas coisas são minhas coisas. E se houver essa unidade, nós não poderemos errar o caminho. O caminho é um só. E é isso que significa ser esposa de pastor. Ela não tem mais um caminho próprio. Ela não tem mais o desejo próprio. O desejo é de ajudar o seu marido e não atrapalhar. Meus irmãos, ao longo desses quase 38 anos de ministério, e as esposas de pastor que estão aqui, eu estou vendo a irmã Socorro, que é esposa de pastor, e ela é mais antiga, ela conheceu o pastor Hamilton quando ainda era criança, ela tem mais histórias para contar, mas as esposas sofrem demais. Elas ouvem das irmãs da igreja assim: seu filho deveria se comportar melhor porque é filho de pastor. Esposa de pastor ouve isso. A irmã precisa se vestir melhor porque é esposa do pastor. Na Bahia, uma comissão foi à minha casa para me perguntar por que a minha mulher tinha viajado para ver os pais e por que ela havia cortado o cabelo. Eu tinha 23 anos, era o primeiro pastorado. E minha mulher sentiu vontade de visitar os pais, estava saudosa. Eu disse, vá. Eu fiquei sozinho em casa. Numa segunda-feira, só de calção, em casa, uma noite quente, eu assistindo televisão, uma televisão Philips preto e branco. Era o que nós tínhamos. Bateram a porta, era uma comissão da igreja. Eu recebi aqueles irmãos, corri para me vestir. E eu perguntei, a que devo a honra? Numa segunda-feira, meu dia de folga. Pastor, vamos direto ao ponto. Nós queremos saber por que sua mulher viajou. Esse é o primeiro ponto. Segundo, por que ela cortou o cabelo? E eu respondi àqueles queridos irmãos, ela viajou porque o marido dela permitiu. E ela cortou o cabelo porque o marido dela gostou que ela cortasse o cabelo. Mais algum assunto? Então, boa noite. Passem bem. A gente ouve essas gracinhas. Esposa de pastor ouve. E às vezes tem que engolir o choro. Às vezes tem que aguentar essas coisas. Você já imaginou o pastor morando ao lado do templo? Eu nunca quis morar ao lado do templo. Porque vamos imaginar que a esposa um dia, eu não quero ir para o culto de oração hoje. Eu quero ficar em casa e eu vou assistir a uma novela. Qual é a que está passando agora?
Irmã Emília? Cadê a irmã Emília? Ela me conta os capítulos. Você já imaginou a esposa? Não vou ao culto de oração e a casa pastoral é ao lado do templo. Aí o povo está no culto de oração, está vendo a televisão ligada. Cadê a esposa do pastor? Está vendo televisão. Pronto, acabou-se o ministério do marido. Ela tem que estar no culto de oração. E ela tem que ser presidente da União Feminina Missionária. Querendo ou não, faz parte da liturgia do cargo. Viu como elas sofrem? Muitas vezes não tem opinião própria. Acontece que às vezes a igreja esquece de que ela é companheira do seu marido. E que ela vive em função dele. E que abdicou da sua própria vida para se dedicar à vida dele e à vida dos seus filhos. O rei Salomão, no capítulo 31 do livro de Provérbios, ele faz uma pergunta: mulher virtuosa, quem achará? Eu posso escrever na minha Bíblia, logo após esta pergunta, eu achei. Eu achei. Meu ministério seria muito mais pobre do que é, se eu não tivesse ao meu lado esta companheira. E a igreja sabe o que eu estou dizendo. Há um ministério que não aparece, chamado Ministério da Intercessão. Ele não aparece. Ele não faz parte da vitrine. Ele não está debaixo das luzes da ribalta. Mas são os efeitos que aparecem. Meus irmãos, os irmãos acham que esse templo foi construído só na base dos recursos financeiros e do entusiasmo pastoral? Esse templo foi construído com o joelho no chão, com muitas lágrimas, com falta de recursos. Nós ouvindo toda semana expressões assim: essa é uma obra faraônica, nababesca. Esse pastor é um Edir Macedo. Esse pastor quer aparecer. Toda semana a gente ouvindo isso. E a irmã Deise de joelho, orando, pedindo sabedoria, graça, para o que um dia nós estivéssemos aqui. Isso é fruto de oração. É um ministério que não aparece, mas aqui estão os efeitos. Você quer saber se um homem de Deus é bem sucedido no ministério? Olhe para a família dele. Olhe para a família dele. Sustentada na oração. Portanto, quando a igreja hoje homenageia as esposas de pastores, é uma justíssima homenagem. Porque só nós estamos de pé, porque estas mulheres estão de joelhos. Orem por elas. Sejam mais caridosos com elas. Não as cobrem tanto. Não fale das roupas delas. Tenha um pouquinho mais de misericórdia. Se os irmãos querem que elas se vistam melhor, comprem roupas melhores para elas. Às vezes elas só podem comprar dentro da realidade do salário do seu marido. Mas este não é o padrão Calhau. As esposas de pastor precisam buscar o padrão de Deus. Por isso, eu me alegro nesta noite em dizer aquele poeta Ataúfo Alves e Mário Lago, aqueles dois poetas escreveram uma música, ai que saudades da Amélia. E eles dizem assim: às vezes passava fome ao meu lado, a Deise passou fome ao meu lado.
e achava bonito não ter o que comer. Ela não achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia: meu filho, o que se há de fazer? Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia é que era mulher de verdade. Deise, você é que é mulher de verdade. É as esposas e pastores que estão aqui, são mulheres de verdade. Só elas sabem o que tem passado ao longo da vida. Mas eu quero encerrar dizendo que, embora seja uma vida tão difícil, mas é tão gloriosa, irmãos. Quando nós vemos os nossos filhos crescerem na igreja, quando nós vemos os nossos filhos progredirem na vida, quando nós vemos os nossos filhos, quando não se desviam dos caminhos do Senhor, essa é a nossa recompensa. Vendo os irmãos progredirem, crescerem na fé, participarem da igreja do Senhor, contribuírem para a obra do Senhor, essa é a nossa recompensa. Nós perdemos esta semana, talvez um dos maiores evangelistas de todos os tempos, o renomado evangelista norte-americano Billy Graham. Alguém fez uma charge belíssima, eu até publiquei nas redes sociais, Billy Graham chegando no céu, de terno, com a Bíblia, ele usava uma Bíblia grande, a Bíblia aqui, e o Senhor o recebendo e dizendo para ele: eis as pessoas que querem te agradecer o fato de estarem aqui. Eu achei aquilo fantástico, não sei o nome da pessoa que criou aquela charge. Mas, meus irmãos, um dia nós vamos chegar lá no céu e nós vamos encontrar aquelas pessoas que, pela graça de Deus, nós ganhamos para Jesus, nós ganhamos para Cristo. E elas estão lá porque Deus nos usou para isso. Elas estão lá porque Deus usou as esposas como sustentáculo dos seus maridos, para que eles não desistissem do ministério. Honrem as esposas de pastor. Sejam gratos a Deus por elas. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo permaneçam conosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Sentai-vos, sentai-vos.